O assunto de hoje é a anistia política, indenização para pessoas presas ilegalmente ou perseguidas, de alguma forma prejudicadas pelo Estado brasileiro. Não é nada relativo a casos atuais de exilados ou de presos políticos de hoje, ano de 2021, que a gente sabe que estão acontecendo. Pessoas vítimas de inquéritos ilegais, prisões arbitrárias ou de perseguições por parte do poder judiciário. Essas aberrações jurídicas que infelizmente temos visto partindo de integrantes de tribunais superiores até do eleitoral. Eu sou a Cristina Grêmio, colunista da Gazeta do Povo, e nesse vídeo vou falar como andam os processos analisados pela Comissão de Anistia, que foi criada há quase 20 anos para tentar reparar danos causados a vítimas de tortura e perseguição durante o regime militar nos anos 60 e 70, ou para pagar indenizações a parentes de pessoas que sumiram ou foram mortas naquele período, supostamente por perseguição política. Esse assunto de comissão de anistia voltou ao noticiário por causa de um projeto apresentado na Câmara dos Deputados pela bancada do PT. Os 34 deputados federais petistas querem interromper a revisão da anistia que está sendo feita pelo Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, hoje responsável por analisar pedidos de indenização feitos por pessoas que por algum motivo ainda se dizem prejudicadas pelo regime militar do passado. No fim de setembro agora de 2021, o Ministério estabeleceu novas normas para o andamento dos 820 processos administrativos de revisão da anistia que estão em andamento. E é contra essas normas que o PT tenta aprovar um projeto de decreto legislativo. Os deputados petistas reclamam da revisão de concessões a anistiados políticos que está sendo feita agora em relação àquelas concedidas nos governos Lula e Dilma. Dizem que é perseguição política em pleno ambiente democrático, que falta diálogo e tal. Mas aí a gente vai ver como a Comissão da Anistia trabalhou desde que foi criada e entende que é preciso revisar mesmo, porque há suspeitas de muitas indenizações concedidas de forma errada. Uma reportagem publicada em 18 de outubro de 2021 pela Gazeta do Povo mostrou que o governo Bolsonaro vem recusando a maior parte dos pedidos de indenização e também questionando decisões anteriores. O Conselho da Comissão de Anistia decidiu, por exemplo, não aceitar mais pedidos de indenizações de ex-cabos da FAB, a Força Aérea Brasileira. Por que isso? O caso dos ex-cabos é exemplar porque é muito diferente daqueles perseguidos políticos, artistas, jornalistas e políticos comunistas que foram presos, torturados, que fugiram do país e por isso já recebem indenização há anos. Os cabos teriam supostamente sido prejudicados na progressão de carreira por causa de uma lei da época do regime militar. Eu vou explicar melhor essa história. Em 1964, a Aeronáutica publicou uma portaria prevendo a possibilidade de dispensar automaticamente cabos da Força Aérea Brasileira depois de 8 anos de serviço. Era uma medida administrativa que pretendia reorganizar a hierarquia da FAB. Só que em 2002, quando a Comissão de Anistia começou a atuar, o Ministério da Justiça entendeu que aquela portaria de 64 representava perseguição política e, com base nessa interpretação, foram concedidas mais de 2.500 indenizações a ex-militares que nunca sofreram tortura ou prisões irregulares, como outros casos daquela época. E as indenizações pagas a esses 2.529 ex-cabos da FAB custam 31.500.000 reais por mês para a aeronáutica. Foram beneficiadas inclusive 500 pessoas que entraram para a FAB depois de 64, ano da publicação da portaria, e que não poderiam jamais ter alegado que foram perseguidas politicamente, já que a regra já existia quando elas foram contratadas. Bem, esse caso das indenizações estranhas concedidas nos governos Lula e Dilma foi parar no STF e ainda não foi julgado. Outros 1.000 pedidos de indenização com base nessa interpretação da portaria estão pendentes de análise. Em quase 20 anos de atividades, a Comissão de Anistia aprovou o pagamento de indenizações para outros casos tão polêmicos quanto esses dos ex-cabos da FAB, greves, por exemplo. Em geral, sempre que um grupo de trabalhadores entrou em greve durante a ditadura e depois alegou que foi politicamente perseguido,
A comissão optou por pagar indenizações, mesmo quando ficou provado que as paralisações tinham acontecido por mera discussão trabalhista. Desde 2002, a Comissão de Anistia aprovou cerca de 39 mil processos que já somaram mais de 10 bilhões de reais em benefícios pagos. Segundo a lei que criou essa comissão de anistia em 2001, o governo pode pagar até 100 mil reais a título de indenização para quem comprove que sofreu perseguição política. E quem conseguir provar que, além disso, tinha vínculo empregatício na época em que foi perseguido, recebe a indenização e também valores mensais proporcionais ao cargo que estaria ocupando hoje se tivesse continuado trabalhando. Nos governos Lula e Dilma, a Comissão da Anistia aprovou o pagamento de benefícios até para filhos e netos de supostos perseguidos políticos, que alegaram ter sofrido traumas na família. É preciso deixar claro que eu não estou menosprezando a dor de nenhuma família, nem defendendo que pessoas efetivamente prejudicadas por perseguição política durante o período do governo militar, nas décadas de 60 e 70, não devam ser indenizadas. Mas está muito claro que o Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, hoje, encarregado de analisar esses pedidos de indenização, precisa ser mesmo muito rigoroso na análise e na concessão dos benefícios, ainda que os deputados petistas façam coro para gritar contra a revisão e contra o trabalho da atual Comissão da Anistia. E você, o que acha de tudo isso? Agradeço a quem me assistiu até aqui e também aos assinantes da Gazeta do Povo, porque são vocês que permitem a produção de conteúdos como esse, inclusive para públicos que ainda não conhecem a Gazeta. Se esse é o seu caso, eu te convido a apontar a câmera do celular para o QR Code que aparece na tela ou acessar o link para assinaturas na descrição do vídeo. Ali tem uma promoção exclusiva para você que me assiste só pelas redes sociais. Pagando muito pouco, você ajuda a manter vivo um jornalismo único no Brasil, pautado por convicções que são as mesmas da maioria dos brasileiros. Sendo assinante, você tem acesso a conteúdo exclusivo produzido por mais de 40 colunistas, além de toda a cobertura jornalística. Te espero lá na Gazeta.